Boa noite, querido irmão, boa noite, querido telespectador que está conectado na Constante TV. Este é o programa Missões e Revista, o programa que tem o intuito de deixar você a par de tudo o que está acontecendo no campo missionário. E hoje nós temos aqui na nossa bancada, junto comigo, o irmão Braia e a irmã Keila. Braia, meu irmão, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo. Que Deus possa te abençoar nessa entrevista que iremos fazer com a irmã Keila. Amém, Gilvan. Muito bom estar aqui novamente, né? Falando sobre esse tema que é muito importante para a Igreja de Cristo, né? E com uma convidada especial, né? Hoje nós vamos saber o outro lado da moeda. Isso, não é isso, Gilvan? Então, apresente. Recentemente fizemos uma entrevista com o marido, né? Exatamente. Que é o missionário Wagner, né? Exatamente. A irmã e o Wagner moram em Boa Vista, Roraima, representam a Missão Meva, né? Exatamente. E estão aqui conosco hoje. Irmã, satisfação conhecê-la, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaríamos que a senhora se apresentasse aos nossos telespectadores, falasse seu nome, tá bom? Obrigada, é uma honra estar aqui. Amém. Agradeço muito. Meu nome é Keila, eu sou casada com o Wagner, nós temos 3 filhos lindos. Amém. É verdade. O Estevão, que tem 6 anos, a Cecília, que completou 4 agora em junho, e o Antônio, que vai completar 2 no mês que vem. Nós somos missionários pela MEVA, que é a Missão Evangélica da Amazônia, e moramos em Boa Vista, e lá nós temos servido ao Senhor, servindo a igreja indígena. Amém. O senhor é natural de que estado do Brasil, irmão? Nós somos de Resende, no Rio de Janeiro. Tanto eu quanto o Wagner nascemos lá, em Resende, no Rio de Janeiro. Extremo sul do Rio de Janeiro, a última cidade. Isso. O pessoal que já assistiu, né, o podcast com o missionário Wagner. O missionário Wagner vai a partir de agora vai se inserir no outro lado da história, né? Mas eu me recordo, por exemplo, que o missionário falou que a senhora é filha de pastor. Sou. Não é isso? O que é bem diferente da infância dele, né? Exatamente, sim. Bem diferente. Isso que é o legal, sim. Né? Então eu queria que a senhora contasse aí as suas relações familiares, né? Como é que foi isso? Seu sim. pai, pastor, família cristã? Sim, eu fui muito abençoada em nascer na família que eu nasci. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Meu pai não era pastor quando eu nasci. Meu pai foi ordenado, eu ia completar 12 anos já. Certo. É um homem de Deus mesmo, assim, é uma referência na nossa cidade, na nossa região. E eu me sinto muito abençoada. Eu sempre falo que eu nasci à sombra de uma árvore muito frondosa, muito frutífera, né? E eu colho frutos na minha vida e no meu ministério, da vida e do ministério dos meus pais. Então, muitas coisas que a gente vê chegando até nós, a gente sabe que foi plantado lá atrás, né? É muito claro assim para a gente, é muito visível isso para nós. A nossa igreja enviadora começou na sala da nossa casa, né? E aí se tornou uma igreja, foi organizada, né? Porque começou como uma congregação, se tornou uma igreja, foi organizada. Teve os 2 primeiros pastores, e quando o segundo pastor voltou para a capital, começou aquele processo, né, da convenção enviar o pastor para a igreja escolher, e os pastores vinham, pregavam, a igreja deveria escolher um, até que o secretário da convenção falou: essa igreja já tem um pastor. A gente viu no seu pai esse pastor. Isso. A gente está dando um murro em ponta de faca, porque o que a gente precisa não é trazer um pastor de fora, é ordenar o pastor que já está aqui dentro. Sim, que a igreja reconhece, né? Isso. E aí ele foi ordenado. Eu não tenho crise nenhuma com isso. Eu vejo muita gente, muito meme, né, falando sobre ser filho de pastor. Sim. Embora eu ria, não se encaixa na minha vida. Para mim foi muito bom. Foi uma bênção ser filho de pastor. E sou muito grata ao Senhor. E como que o evangelho ele chega na sua família? Foi primeiro a sua mãe, o seu pai? Como é que foi esse processo?
Não, meus pais se casaram já na igreja. Ah, sim. Ambos cristãos. Sim, sim. Na família do meu pai, o evangelho chegou através do meu tio-avô, João Gomes. Ele era militar, casou com a tia dele. E evangelizou boa parte da família. E meu pai, na adolescência, ainda não era cristão, mas morou com os tios para estudar. E quando morava com os tios, ia para a igreja com os filhos dos tios. Sim. E se converteu e foi batizado lá. E a minha mãe é neta de pastor, a família dela já é cristã há mais gerações. Amém. E aí, então a senhora cresce, infância, toda na igreja. Toda na igreja. Aquele processo todo, juventude. Pecadora, ruim, bocuda, mas assim... E é importante, irmã, perdão por interromper, porque tem essa história, importante a senhora falar isso, que o filho de pastor, ele já nasce salvo, parece, né? Tem essa história, não tem? Filho de pastor. E é predestinado já para salvação. E não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu lembro bem do dia que eu entendi e reconheci que eu era pecadora, que eu necessitava da graça salvadora de Jesus, num culto em casa, numa conversa com a minha mãe, aos 6 anos. 6 anos de idade. E aí, meus pais sempre foram muito atuantes na igreja, né? Começou uma igreja pequenininha, meu pai ainda trabalhava fora e tinha que trabalhar de 8 às 5, dirigir a igreja, mas a gente estava sempre lá, presente, e aí eu cresci vendo a dedicação e o gosto deles no serviço ao Senhor, né? E foi muito natural para mim também começar a servir a igreja, começar a cuidar de criança. Depois eu tocava teclado, então fui para o Ministério de Louvor, e depois para o Ministério de Visitação em Hospital, e depois jovens, adolescentes. E já com o Wagner a gente trabalhou liderando adolescentes, apoiando a liderança de jovens, e fazíamos visitas também com a equipe de hotelaria, de capelania, né? Capelania hospitalar. Fazíamos evangelismo na rua. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, né? Que a missão, ela é um papel de todo cristão, né? E né? A gente começou a fazer missão na nossa cidade, né? Na nossa igreja. Então, a gente ia para ponto de ônibus, para praça, evangelizar. E foi se tornando uma coisa muito natural, né? Éramos líderes de adolescentes, então levávamos adolescentes conosco para fazer isso. E Deus foi nos dando essa percepção de que a gente precisava se preparar mais e melhor, e nos dando essa percepção também de que a gente poderia servir em outros lugares com uma necessidade maior do que na nossa cidade, que a gente via que tinha ali uma rede de obreiros, outras igrejas. A gente foi tendo contato com outras realidades e vendo que outros lugares precisavam também. Já era uma igreja organizada. E aí vocês foram para o seminário, a senhora e o Wagner. Isso. Como é que foi esse processo de... Isso. Mas antes disso, só para contextualizar, o seu chamado missionário foi contemporâneo ao do pastor Wagner? Foi antes dele? Como é que foi isso? Assim, eu sempre fui apaixonada por missões, porque meu pai é. E eu sempre fui uma leitora voraz, porque meu pai é. Então, li muitas... A figura paterna está muito forte. É muito forte. Então, assim, eu li muitas biografias e eu li aquilo, meu coração ardia. Mas eu nunca me imaginei saindo da minha cidade para fazer missões. Sim. O que era muito claro para mim, desde sempre, é que em algum momento eu não mais trabalharia em nada que não fosse na obra do Senhor, né? Porque eu entendo que todo mundo é missionário onde está. Então, você já teve uma empresa, na sua empresa você é missionário. Pessoa que trabalha na indústria, na sua indústria, é missionário. Mas eu entendia claramente que em algum momento eu não teria nenhum outro trabalho além disso. Só não sabia, só não imaginava que seria fora da minha cidade, não imaginava que seria tão longe assim. E aí, que o Gilvan está acelerado. Ou eu sou muito detalhista. Porque eu quero saber, né, como é que foi que chegou um jovem né, na igreja. Um belo momento chegou, sim, né? Sim. Esse jovem na igreja, que é o
é o irmão missionário, né? Como é que foi isso? Ele apareceu lá. Ele falou que o seu pai teve uma participação, né, na trajetória dele, né? É verdade, porque quando ele ainda estava, né, vivendo a questão da dependência química, a tia-avó dele é cunhada do cunhado do meu pai. E ela sabia que a nossa igreja tinha já um trabalho há muitos anos com dependência química. Então ela pensou, vou pedir ajuda do Binho. Binho é meu pai. E aí ela foi lá em casa e meu pai foi lá visitar. A gente nunca tinha se visto, mas do meu quarto de solteira dá para ver a casa onde o Wagner morava. Uhum. E aí meu pai foi lá conversar com ele, mas ele garantiu para o meu pai que ele não era viciado. Ele podia parar quando ele quisesse, que, poxa, tem tantos países que a maconha é legalizada, tudo bem. Ele foi nesse papo. Foi nesse papo. E aí, eu só fui saber disso muito depois, né? Porque meu pai fazia milhões dessas visitas, né? Era muito comum as pessoas pedirem ajuda. E aí... Só que aí ele contou já, né? Que quando ele ficou endividado e precisou de ajuda, ele lembrou dessa visita e que meu pai tinha se colocado à disposição. Então, foram lá na igreja. E aí, o lugar onde normalmente a nossa igreja enviava pessoas não estava com vagas, então ele foi para uma outra clínica e ficou internado lá. Quando ele voltou, ele foi na igreja para agradecer, né? Voltou já convertido, já mudou de vida. Foi na igreja para agradecer. A nossa igreja ela fica aberta de segunda a sábado, né? Os pastores estão lá, secretário, e tem uma movimentação ali. E ele começou a se envolver. Ele gostou de ver assim, não, as pessoas ficam aqui durante o dia, trabalham, coisa e tal. E ele começou a ir na igreja. Mas o Wagner, ele é 9 anos mais novo do que eu. Então, assim, eu nunca ia olhar para um rapaz 9 anos mais novo do que eu. Eu era uma mulher de mais de 30 anos e ele era um garoto de 20 e poucos anos, né? E então o nosso convívio começou porque eu trabalhava com a liderança de jovens e ele era jovem. Ele era jovem. Né? Eu era uma adulta solteira, ele era um jovem. E aí, mas morava muito perto. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que morava perto, aí acabava que a gente ia e voltava junto das programações. E aí éramos nós e mais uma amiga que também morava perto, né? Tava sempre juntos. Aí começamos vamos caminhar? Nós 3 juntos, começamos a caminhar. E aí a gente acabou ficando bem amigo mesmo. E eu achei uma ousadia ele vir falar comigo. Porque, gente, quem que esse garoto pensa que ele é? Foi muito chocante, assim, num primeiro momento, mas... Mas ele teve atitude. Sim, e isso foi admirável, né? Eu falei assim, é abusado, mas é ousado também, né? Sim. E aí a gente continuou sendo amigo e isso me fez parar para olhar para ele. E aí, em pouco tempo, eu considero pouquíssimo tempo, Deus foi trabalhando de uma maneira que alguns meses depois, quando ele veio falar comigo, eu estava disposta. E aí ele foi falar com o meu pai. O pessoal chamava, muito antes de existir qualquer outra pessoa com esse apelido, o pessoal chamava meu pai de Mito, né? Porque meu pai tem ele tem um estilão dele, assim. Uhum. Aí o pessoal por perto, em volta, você vai falar com o Mito, você vai conversar com ele, não sei o quê. E aí ele foi falar com meu pai e nós começamos a namorar. 1 ano depois nós ficamos noivos e quando ficamos noivos foi que a gente foi falar com a nossa liderança sobre fazer seminário. Entendi. Não, eu lembrei agora, Giovana, de uma piada. Eu tinha um pastor de jovens que ele dizia que o rapaz novo, às vezes, ele tinha que olhar para as moças mais velhas, mais espirituais, e de certa forma isso se comprovou em algum sentido, que às vezes a mulher mais velha, ela faz o rapaz subir de nível. Né? Não sei se a irmã concorda com isso, mas é um pouco isso também, né? Maturidade, né? Isso. Teve que assumir uma responsabilidade, né? Porque, de repente, se ele fosse namorar alguém mais novo, né, ia ter anos de preparo, talvez, que era uma coisa que... foi a primeira coisa que meu pai falou. Vocês vão ter que lidar com, talvez, comentários, né? Por ela ser mais velha. Então, namorar para casar, né? E, realmente, essa era a nossa intenção desde o início, né? E aí, Deus foi providenciando tudo, literalmente tudo. E em 2014, 27 de julho, fizemos 9 anos agora de casados. Amém.
E aí começa esse processo, né, irmã, de pensar em fazer a obra do Senhor, ir para o seminário, se preparar. Isso, a primeira vez que a gente falou com um dos nossos pastores foi em 2011. Ele falou, vamos sim, vamos conversar sobre isso, a gente vê chamado em vocês, mas o trabalho com os adolescentes está indo tão bem. É sempre assim. Vamos fazer o seguinte, fica mais um ano. Isso foi em 2011 e a gente foi para o seminário em 2017. Então, foi um processo... Um processo longo mesmo. Longo. É o teste do tempo, né? Diferente de um entrevistado que nós tivemos, que foi o pastor Márcio Hempel, num dos nossos programas, né? Sim. Que o dele foi assim, foi lá, logo em seguida, a liderança deu logo sim para ele, né? Exatamente. Ele que queria um prazo mais... Queria um prazo mais longo. Para se preparar, né? E aí a gente foi em 2017, Estevão estava com 4 meses, né, o nosso mais velho. E aí fomos para Atibaia para fazer o Palavra da Vida. Isso a gente fez assim um levantamento de seminários, porque uma das questões que a nossa liderança levantou foi essa, assim, para que precisa sair daqui para fazer seminário? Tanta gente faz seminário aqui, tem seminário na cidade. Exatamente. Mas a gente sentia muito essa necessidade de um seminário que a gente fizesse em família. Fazer um seminário na cidade, o Wagner ia fazer seminário. Porque num seminário tradicional, eu ia com um bebê de 4 meses para o seminário. Não ia. E o PV tem essa possibilidade. Exatamente. Interessante isso, né? Sim. Para alguém que esteja à procura, esteja enquadrado nessa situação, né? Já sabe que pode contar com o PV. Porque tem aquela questão, eu vejo muito isso, é o seguinte, ou pelo menos tratam de maneira equivocada, ou a missão é uma coisa para você fazer antes de ter qualquer grande responsabilidade, como casamento, contas para pagar, etc., ou uma coisa que você só vai ter depois de você ter resolvido todas essas questões, aí você já for aposentado, aí você vai poder passar o panfleto lá na praça, né? E, na verdade, esse é um pensamento equivocado, né, irmão? Sim, com certeza. Nós somos a prova viva disso, porque nós fomos para o seminário com Estevão, nós não deixamos de fazer absolutamente nada do que nos foi proposto, né? Pelo contrário, todas as programações estávamos lá, evangelismo na rua, as aulas. No primeiro semestre, eu optei por não fazer nada além das matérias obrigatórias, porque ele era muito pequeno e eu não tinha nenhum relacionamento lá, né? Como que eu vou deixar um bebê de 4 meses com alguém que eu nunca vi antes? Claro. A partir do segundo semestre, além das matérias obrigatórias, eu fiz várias matérias, graças a Deus. Foi um tempo muito bom, de muito aprendizado. Tem muito investimento na questão do casamento, da família, do ministério. O PV ele é apoiado num tripé, né? De vida, ensino, né? Estudo e ministério. Então, todo aluno serve em alguma igreja no fim de semana, né? Você estuda durante a semana e serve uma igreja no fim de semana. Então, você coloca em prática o que você está aprendendo, você é avaliado nessa prática, né? E nós fizemos estágio com um bebezinho de 4 meses a tiracolo. Depois ele foi crescendo, né? A Cecília nasceu ainda durante o seminário em Atibaia e passou a ser um garotinho de 2 anos e uma bebezinha. E fizemos as viagens missionárias para cá, para o Nordeste, para o interior de Minas, tudo com os 2. Nunca foi um impedimento, muito pelo contrário. Amém. Irmã, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Né? Você que está aqui nos assistindo, se inscreva no canal do nosso YouTube, Constante TV. E a gente está aqui nesse primeiro bloco, está sendo uma experiência maravilhosa com a irmã Keila. E a gente volta já aqui no seu Missões em Revista. Voltamos para mais um bloco do programa Missões em Revista. No primeiro bloco tivemos um panorama. A irmã Keila nos relatou desde a sua infância, como conheceu a Cristo aos 6 anos de idade, o seu pai ali no lar evangélico, sua mãe, a referência maior que ela tem é o seu pai, né? Que é o mito. Exatamente.
Brian, fique à vontade, querida. Não, a irmã estava contando, pessoal, sobre a experiência no seminário, né? E a nossa igreja, relativamente, tem uma experiência com o PV, né? O pastor Sim. Gabriel, Pastor a Arley. Érica, o pastor Arley, o pastor Eduardo, que é de Atibaia. Atualmente a Eduarda, né? A Filha Eduarda, do pastor Eduardo. filha. A gente tem uma relação boa aqui com o PV. E a gente estava falando sobre a experiência em família, né, irmã? De vocês lá no Palavra da Vida. E como que isso não atrapalhou em nada, né? Quem quer servir a Deus. Tendo duas crianças, né? Porque a gente está num mundo, né? E evidentemente eu não me tiro disso, porque, como diz o apóstolo Paulo, quanto a mim não digo que já tenho alcançado, né? A gente vive num mundo em que as pessoas estão à procura de qualquer desculpa, né, para não participar de ministério na igreja, para não servir mais, para não se dedicar mais, né? E aí tem essa ideia de que quando eu tiver o transporte, um carro próprio, aí eu sirvo. Quando eu tiver minha casa, aí eu sirvo. Quando eu me aposentar, eu sirvo. Quando eu ganhar o salário de 10 mil reais, aí eu sirvo. Né? E a gente está aprendendo aqui com a história dessa família, a gente já entrevistou o missionário Wagner, que não, né? A gente pode passar a vida inteira servindo ao Senhor, não é isso, irmã? É isso. Na verdade, é quando eu decidir, eu consigo, né? Quando eu entender que eu tenho esse chamado, eu consigo. Não tem nada que nos impeça de fazer a missão de Deus. E você falou de transporte, eu lembrei aqui que nosso primeiro ano do PV Atibaia, não tínhamos carro. Sim. No nosso primeiro ano no PV Norte, não tínhamos carro. E no nosso primeiro ano na MEVA, não tínhamos carro. Então, a gente, para fazer o nosso estágio no primeiro ano, a igreja fez uma escala e nos buscava em casa, né? Como era uma igreja pertinho, né, ali em Atibaia mesmo, então, cada vez um membro da igreja pegava a gente para o culto, né, para a programação de sábado e para o culto de domingo e trazia de volta. Aí, quando chegamos no PV Norte, calhou de ser junto com a pandemia. A gente Sim. ficou lá um mês e pouquinho e aí começou a pandemia. Mas aí, para fazer compras, para tudo, nós éramos duas crianças, né, um casal com duas crianças, você já não cabe de carona no carro de um casal para ir junto. Sim, né? De fato. Então, assim, ou teria que ir um de nós só e o outro ficar com as crianças em casa, ou a gente pensar numa outra solução. Então, lá em Belém, a gente teve várias variações. A gente pegou carro emprestado, alugou carro, foi só um de nós. Cada vez a gente resolvia de um jeito, até que a gente foi para uma viagem missionária, que aí foi todo mundo no ônibus e foi tranquilo, né? Todo mundo no mesmo ônibus, e servimos durante 10 dias. Foi a única coisa que a gente realmente fez assim de ir para fora durante o nosso primeiro ano no Pará, por causa da pandemia. Mas no segundo ano, o Senhor nos abençoou com um carro, através da nossa igreja de origem, né? Amém. Comprou o carro de um missionário que estava vendendo, e aí deu uma boa aliviada, porque a partir do segundo ano, a gente fez estágio numa comunidade quilombola. E aí fomos até os 9 meses da gestação do Antônio, nós, as duas crianças, e um solteiro junto com a gente. Servi nessa comunidade quilombola, mas aí já tínhamos Pará carro. ainda? Isso já no Pará. No Pará. Isso no Pará. E aí, para vir para cá, a gente vendeu o carro. E aí, o primeiro ano inteiro de MEVA, fazendo Micali, fazendo as viagens, a gente foi de carona de novo. E, graças a Deus, né, o missionário que nos levava, ele tinha um carro que é para 8 lugares, então era ele e a esposa. É uma minivan. Então, ele tinha um carro igual ao que o Senhor deu para nós, um Prado. Olha aí, que bom. Então, quando apareceu o Prado, a gente já sabia que o Prado aguentava o tranco, porque a gente já tinha passado um ano, a gente já tinha feito o experimentado o Prado, né? Aí passamos o ano inteiro também sem carro. Em setembro a gente começou a campanha para comprar um carro, né? E o Senhor foi tão gracioso. Em janeiro, na primeira semana de janeiro, nós estávamos com o carro. A igreja do Brasil, fora do Brasil, se mobilizou de uma maneira muito linda, e agora nós podemos fazer as viagens. Deu para
desafogar de trabalho para toda a equipe, porque como a gente não tinha carro, toda vez que a gente viajava era de carona. Então, hoje, as 15 aldeias que a nossa equipe atende estão divididas em 3, né? Cada casal, e no nosso caso família, cuidando de 5. Mas durante o ano anterior, nós fomos nas 10, né? Nas 10 que eram desse casal que nos dava carona e na nossa. Tudo foi feito junto. Então, eles tiveram que viajar muito mais por nossa causa. Sem dúvida. Irmã, eu queria, se tu me permite, Giovana, fique à vontade, fazer um paralelo aqui. Não é uma pausa na conversa, porque eu acho que esse ponto que eu quero trazer faz parte também da vida cristã, de uma maneira geral. Eu não sei se porque eu sou da comunicação, eu sou uma pessoa relativamente observadora, né? E eu percebi que a senhora educa os seus filhos de uma maneira bem rígida, mas não no mau sentido da expressão, que hoje o negócio está tão bagunçado que se falar de educação as palavras rígida, ganharam. pensa que é um negócio, não, coloca os meninos para fazer flexão de punho fechado, né? Pensa que está assim. E não é assim. A gente está numa sociedade que... Ontem mesmo eu vi na rede social um garoto pequeno, assim, quase batendo no rosto da mãe, sabe? Humilhando a mãe. Teve que vir um terceiro para admoestar o menino, porque era um menino completamente rebelde. E eu, olhando a família da irmã Keila e do pastor Wagner, eu vejo que eles educam os filhos dele de uma maneira... No princípio cristão, né, irmão? Profundamente tá presente, né? exemplar. São crianças que a gente vê que são diferentes, é uma coisa assim visível, né? E eu queria lhe perguntar, irmã, como é que é, de onde que a senhora tirou, é uma coisa de família, o jeito de como educar, né, o meu filho. Eu falo isso porque tem muita gente que está nos assistindo que às vezes já se considera um derrotado nessa área da educação dos filhos, né? Uhum. E eu queria tocar nesse assunto porque eu vejo que vocês são um exemplo nessa área. Se a senhora puder falar um pouco a respeito. Muito obrigada. É muita graça do Senhor aliada a trabalho duro e persistente. A gente colhe frutos da bênção do Senhor sobre nós por a gente estar escolhendo obedecer ao Senhor, né? Amém. É extremamente trabalhoso, né? Seria muito mais fácil, talvez, né? Deixar correr. Isso. Mas da onde veio, né? Meus pais são uma referência para mim em relação à educação de filhos, mas eu também tive o privilégio de estar num seminário que investe muito nisso, né? Então, no PV, a gente tem aulas de lar cristão. Lar cristão. Isso. E nessas aulas é usado o material do Davi Murky e da Carol Sul, que é a esposa dele. Eles mesmos dão muitas das aulas, né? Ela é filha do fundador do seminário. E durante os 3 anos você vai intercaladamente aprender sobre casamento, educação de filhos. Casamento, educação de filhos. Então, ali a gente aprendeu muitos princípios, corrigiu muitas coisas e continua corrigindo, né? Não somos perfeitos, nossos filhos não são perfeitos, né? São pecadores como nós. Claro. Mas nós vivemos numa luta diária para glorificar o Senhor como família, e através do matrimônio e através do maternar e do paternar. E a gente vê muita graça do Senhor, né? A gente vê muita graça do Senhor. Até porque, até onde vocês estão, né? Vocês terminam servindo como se fosse um espelho, né? Lá nas tribos, né? As pessoas vão olhar e vocês serão referências, muito, né? Observam muito. E perguntam, né? Perguntam bastante. E aí a gente descobriu, quando vieram perguntar, a gente achou normal, porque é uma coisa relativamente comum. Eu acho que está tão incomum assim, né? Casais com mais de 1, 2 filhos, que a gente já se acostumou um pouco a responder perguntas. Mas quando eles, nas igrejas indígenas, começaram a vir fazer perguntas e a gente responder,
uma missionária mais experiente, que já trabalha há muitos anos com a etnia, falou assim, eles nunca perguntaram sobre esse assunto. Eu estou aqui há muitos anos, nunca vi eles perguntarem sobre filhos e educação de filhos. Então, a gente percebeu que foi um movimento de Deus mesmo, de levar uma família assim, com esse formatinho, né? Porque tem muitos missionários fazendo Micali, mas a maioria tem filhos maiores. Então, quando viajam, estão na escola, né? E vai o pai, raramente vai a família inteira. A família inteira. Né? E a gente faz homeschool, então as crianças vão junto com a gente, né? E a escola sou eu, né? Sim. Então a escola vai junto com a gente. Então, assim, todas as viagens somos nós 5, salvo raríssimas exceções, já aconteceu. Logo que a gente chegou, bem logo mesmo, a primeira viagem o Wagner foi sozinho, porque era uma aldeia com, assim, sem estrutura. E o Antônio era muito novinho, né? A gente chegou e ele fez 3 meses no dia seguinte. Aí a liderança achou que era o caso da gente não ir nessa viagem, e a gente acatou, e a gente estava ainda na base missionária, então era tranquilo, né, de ficar, a gente estava cercado por pessoas, né? E aí a gente ficou, ele foi, passou 10 dias. E depois disso teve mais 2 viagens nesse tempo todo de 1 ano e 8 meses, mas que a gente já fez muitas viagens. Sim. Ele foi em mais 2. Uma porque a gente percebeu que o nosso líder estava bem cansado na batida que ele estava. Então, o Wagner se propôs, se ele quisesse, ir numa das viagens juntos para intercalar as aulas. E aí ficamos eu e as crianças em casa. E no início desse ano, porque meus pais vieram nos visitar, e aí calhou junto com o Micali Teologia, o Wagner foi, e eu e as crianças ficamos com o vovô e a vovó. Que bom, né? Amém. Um período assim de matar a saudade, né? Nossa, Sim. foi bom demais. Quanto tempo longe? Cara, nossa, a gente não se via desde que o Antônio tinha nascido, né? Eles foram para o Pará para acompanhar o nascimento do Antônio. Sim. Em setembro de 2021. E a gente se viu de novo em dezembro de 2022. Então, 1 ano e 3 meses. E, irmão, a gente fez algumas perguntas, elas são até que meio repetidas, Sim. né? Mas não tanto, porque a perspectiva ela é diferente, né? Como é que foi para a senhora, por exemplo, essa questão dos indígenas, né? Foi uma coisa que surgiu desde o princípio. De onde veio esse desejo de trabalhar com eles? Não teve, assim, esse chamado, né, com voz de trovão e arcanjos, Sim, né? luz na janela, né? Não, nada disso. Quando a gente foi para o seminário, a gente foi com a intenção assim, a gente quer ir para onde a gente for útil, né? E aí, no seminário, a nossa intenção principal era fazer a ênfase em missões. Certo. Mas aí a gente viu que era conciliável e acabou que o Wagner fez as 3 ênfases que o seminário oferece. Foi bem puxado. É mesmo, é? Mas ele fez pastoral, missões e educação cristã. E aí, uma das exigências da missões é você fazer viagens missionárias transculturais, porque no PV você tem os estágios de verão e de inverno. Quem está fazendo pastoral pode optar por fazer um estágio na instituição e o resto em igreja, né, igreja local. Quem está fazendo missões tem que fazer em campo transcultural. Então, e a gente queria, né? Juntou uma regra que a gente tinha que cumprir com o fato de ser uma coisa que a gente queria, porque já que a gente estava procurando um lugar onde ser útil, né? Era funcional que a gente fizesse isso. E aí a gente foi, em 2018, Estevão estava com 1 ano e 9 meses, nós fomos para o sertão. Aí chegamos lá, nós fizemos um projeto com a Juvep, que é uma agência missionária de lá mesmo, e nós fomos para Jatobá do Piauí, uma cidadezinha pequenininha lá, bem sertaneja mesmo, e ficamos lá durante 1 mês servindo. O projeto ele é um trabalho de mapeamento da cidade, que você vai em todas as casas propondo, parecido com o Projeto André. Operação André. Você oferece estudo bíblico, uma sequência de estudos bíblicos, no final tem um culto, e aí, só que o projeto encerra com
a plantação de uma igreja e fica um casal de missionários ali. Aí fomos, aí percebemos que lá tinha muita necessidade. Olhamos para a equipe da Juvep e vários idosos. E a gente pensou, nossa, precisa muito. E aí, em dezembro, a gente veio para cá, para Boa Vista. Eu estava grávida da Cecília. Estava já de uns 4 meses. E aí viemos com o Estevão com 2 anos e eu grávida da Cecília para fazer o estágio aqui, entre indígenas. Aí fomos para a aldeia mesmo de difícil acesso, né, com Asas do Socorro. E aí vimos que tem muita necessidade. É verdade, e que tem muitos idosos na equipe. E aconteceu uma coisa assim muito atípica, porque eu trinquei uma vértebra durante o estágio. Então, assim, quem realmente imergiu foi o Wagner, porque eu trinquei uma vértebra, não podia fazer exame de imagem, então não tinha muito como cuidar, porque eu estava grávida, então você não pode fazer, né, tomografia, raio-x, nada disso. Então, o que os médicos puderam fazer foi controlar a dor. Aí a gente orou e decidiu não interromper o estágio. Então, pegamos o aviãozinho da Asa do Socorro, fomos para a aldeia, mas a minha ação era muito limitada. Por exemplo, a visita é típico da aldeia que nós somos, eles conversam agachados. Eu não tinha a menor condição. E uma das missionárias dessa aldeia, ela era fisioterapeuta. Ela falou assim, você não vai nas visitas. Então, acabou que eu tive muito mais convívio com os missionários do que com o povo. Eu fui nos cultos, mas a visita, que é o que tem de mais informal, né? Que você conversa Sim. com o tradutor, né? Mas mesmo assim, culto fica todo mundo ouvindo, né? Quando você visita, que você conversa. Eu não participei. Eu assisti todos os cultos, era época de Natal, então tem uma sequência de programações. E aí a gente viu que extrema necessidade, e voltamos com uma crise, né? E agora? Sim. Muito bem. A gente começa a entrar na narrativa, né? Começa a imaginar coisas. A gente está chegando aqui ao final de mais um bloco, conversando aqui sobre a família, né? Sim. Uma família missionária abençoada aqui no nosso Missões em Revista, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? E nos acompanhe. Fique conosco que a gente volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite, entre no YouTube e acione lá no canal inscrever-se e acione o sininho para que você possa estar recebendo as notificações do nosso programa. Brian, fizemos uma viagem aí pelo Pará, Isso. passamos ali... Em família, as crianças nascendo, eles lá pelo PV, e ficamos querendo saber, na curiosidade, de como é que foi esse chamado ali para estar trabalhando nas tribos indígenas, né? O chamado foi no peito e na raça, né? Como Jesus. E aí a irmã estava contando sobre o primeiro contato, né, irmã, com os povos indígenas mais... Como é que é a expressão? São os mais isolados, mais né? Isolados, Isso. né? E aí a senhora teve uma gravidez delicada, né? Sim, na verdade, graças a Deus, não afetou a gestação, mas eu sentia muita dor, né? Porque, na verdade, a gente descobriu que tinha trincado muitos meses depois, porque como não podia fazer exame de imagem, eu tive que esperar terminar a gestação para poder acompanhar adequadamente. Mas isso fez a gente conhecer a realidade e perceber que era algo que a gente daria conta, né? Daria conta é uma palavra meio forte. Era algo que a gente podia fazer, né? Sim. Não era uma coisa assim fora, né? Não, a gente poderia. A gente olhou para aquilo, a gente falou, a gente poderia viver aqui, a gente poderia servir aqui. Precisa, né? É uma necessidade. Mas não voltamos com nenhuma decisão ainda, né? Isso foi no nosso 2º ano de PV. Ainda fizemos um 3º ano, né? Nos formamos e terminamos o seminário sem uma decisão tomada. E foi por isso que a gente foi para o Pará fazer extensão e formação missionária, né? E aí foi lá que foi amadurecendo a ideia de vir para a Meva, né? A gente foi pensando, né? Sertão, conhecemos, né, o trabalho com ribeirinhos quando eu estava 7 para 8 meses de gestação do Antônio. Nós fomos para Afuá, que também é no extremo norte. Isso. Que é uma cidade de palafitas, né? Não entra nada motorizado lá. A gente andava de bicicleta ou bicitáxi.
E ficamos lá 3 semanas, eu com um barrigão enorme, nem cabia direito no bicitaxi. Aí fomos com o Estevão, Cecília, tinha acabado de completar 2 anos, e faltavam 2 meses para o Antônio nascer. E aí passamos 3 meses lá, né, nessa cidade, e voltamos servindo servindo os quilombolas, né? Então a gente tinha tido a vivência com os indígenas, tivemos a vivência com os sertanejos, tivemos a vivência com os ribeirinhos, com os quilombolas. Olhávamos tudo isso e pensávamos, preciso em todo lugar. Sim, é um dilema, né? Sim, porque a irmã estava contando que todo lugar tem a necessidade, né? Mas houve alguma coisa em relação aos indígenas que chamou a atenção de vocês, né? Na verdade, não foi nem em relação exatamente aos indígenas, a gente olhou para a missão. Sim. A gente viu que tinham muitos idosos, né? A gente viu pessoas que não deviam estar fazendo o esforço que estavam fazendo, na idade que estavam fazendo, né? Porque necessidade onde a gente foi, a gente viu, né? Em relação ao povo. Então, o que mais chamou a nossa atenção foi mais a questão da missão precisar de mais gente, né? E a gente viu também, fazendo estágio, a gente percebeu que era algo que a gente dava para fazer. Dá para a gente viver aqui com a nossa família, dá para a gente criar os nossos filhos aqui, né? A gente passou por 2 aldeias de difícil acesso, então nas 2 aldeias tinham famílias, numa das aldeias tinha uma família com 2 crianças, né? A gente estava na 2ª gestação, então a gente viu que era possível, né? Mas a gente ainda não voltou decididos, né? A gente ainda passou por um processo, a gente terminou o seminário sem ter essa decisão, e por isso a gente foi para o Pará para fazer a extensão missionária, né? Informação missionária, e lá que a gente ainda teve a experiência com os ribeirinhos, com os quilombolas, né? Somando aí com os sertanejos e os indígenas. Sim. E quando a gente olhou para tudo, a gente tomou a decisão de vir para cá, de vir para Meva. Sim. E lá vocês são treinadores de líderes, basicamente, né? Isso. Eles discipulam, né? Questão preparo teológico, não é isso? Exatamente. O MICALI é Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas. Então, a gente está treinando a liderança indígena para tratar com o seu próprio povo, e, ao mesmo tempo, vem o MICALI Missões, que vem para mobilizar a igreja indígena, conscientizar da necessidade de fazer missões também, porque todo cristão deve ser um missionário. Então, o indígena, como cristão, também deve fazer missões. Tem que ter essa consciência, né? E aí, o MICALI Missões, ele faz exatamente isso. Ele pega aquele líder que já está preparado teologicamente. Não, o MICALI Missões, ele é o curso que é aberto à igreja. Ah, sim. Toda a igreja pode participar, e inclusive foi o primeiro MICALI que tem aula para as crianças. A mesma aula que está sendo dada para os adultos, que são 7 aulas, a gente condensa e simplifica para uma linguagem mais compreensível para as crianças em 2 aulas. E aí, sábado de manhã e domingo de manhã, as crianças recebem. Então, no primeiro ano, que foi tipo uma reestruturação, né, da igreja, conscientização de que somos discípulos e devemos fazer discípulos, como se comporta um discípulo é parte da igreja, por aí vai. As crianças receberam o mesmo ensino. Esse segundo ano, que foi sobre evangelismo, técnicas de evangelismo, as crianças receberam o mesmo ensino. O MICALI Missões, a igreja inteira pode participar. O MICALI Teologia, MICALI Avançado, MICALI Básico, que já é um curso teológico voltado apenas para líderes. É um público específico, né? Irmã, a gente está falando assim de igreja indígena, uma coisa, não vou dizer estranha, acho que estranha é uma palavra um tanto deselegante, mas é uma coisa pelo menos desconhecida para a gente, né? Como que é uma igreja indígena? Como tem um culto, a liturgia ela é diferente? Por exemplo, a gente já conheceu missionários que estão em alguns países da África, né? E o culto, ele reflete aquela cultura, né? Os instrumentos são diferentes, né? Como é que é um culto numa igreja indígena? Sim. Nas igrejas das etnias que a gente tem trabalhado, que são mais próximas da cidade, a gente vê que a liturgia também é mais parecida. A gente tem bem esse parâmetro porque o nosso estágio não foi
nessas etnias, né? O nosso estágio foi numa etnia de difícil acesso. E aí é bem mais parecido com aquele imaginário que a gente tem de povos indígenas, né? Da dança, da música, dos instrumentos típicos. É interessante que por causa da questão da oralidade, né? Um povo extremamente oral, né? Que está começando a ser alfabetizado agora, né? Sim. Muitos idosos, muitos adultos não leem. Então, a gente achou interessante que no primeiro culto que a gente foi, teve muito tempo de canto, de dança. E aí o missionário pregou na língua nativa. E aí o outro missionário do nosso lado traduzindo para a gente. O missionário acabou de pregar, um indígena foi lá na frente e começou a pregar. E era a mesma pregação. O missionário traduzindo e falando, ele está falando a mesma coisa. Aí ele, sim. Ele acabou, um outro indígena pregou e falou a mesma coisa. Porque é assim que funciona. Eles não leem, então eles precisam memorizar. É a tradição oral, né? Que isso, a tradição oral. Responsável, inclusive, pelo Novo Testamento, né? A tradição oral. A gente aprende isso no seminário, né? Exatamente. Que bênção. E aí, essas etnias que a gente trabalha, que já são mais próximas da cidade, já tem um formato bem mais parecido com um culto mais como a gente conhece, né? Então, tem o período de louvor, tem a pregação, tem o dia que tem a ceia do Senhor. Uma coisa que a gente vê que não... pelo menos assim, na nossa igreja não é tão comum, é o número de oportunidades de pessoas que vão até a frente para dar testemunho, para cantar. Sim. E em várias delas, por estar tendo um trabalho de recuperação da língua mãe, muitas vezes esses cânticos das oportunidades são cantados na língua mãe. Porque está tendo esse trabalho de recuperação. O louvor cristão... Sim, traduzido, louvor cristão traduzido. Da linguagem dele. Muitos a gente reconhece. Bênção. O meu filho fala assim, mãe, é alva mais que neve. Mãe, canta minha alma. Mas está cantando na língua mãe. Amém. Que bênção. E essa questão do povo, imagino que para eles é muito mais rígida, né? Porque a gente aqui é amazonense, aí tá, um dia tá no Rio, outro dia tá em São Paulo, e todo mundo é brasileira, né? E todo mundo almoça junto e tal, aquela coisa. Mas para uma tribo indígena, eu imagino que essa questão do que me torna forte. Irmão do meu colega de tribo, né? É muito forte isso, né? É bem diferente, é bem mais forte. Porque, primeiro que a maioria das aldeias ela é formada por famílias, né? Todo mundo é primo irmão, ligado e casa ali entre si, ou em aldeias da mesma etnia, né? Raramente você vai ver misturar, tem casos, mas é pouco, a maioria Então, essa compreensão de que, além disso, eu posso ser irmão em Cristo. Isso. Sem muros, né? Sem limitações. Sem né? limitações. É fascinante. E é fascinante ver também a sede de aprender, né? Porque um outro trabalho que a gente tem feito na MEVA, a gente está à disposição, tanto que no ano passado a gente foi substituir missionário em férias, a gente foi substituir missionário em tratamento de saúde, fazendo outros trabalhos que não missão, né? Que não Micali. Certo. Mas o nosso trabalho principal é Micali Missões e Micali Teologia. E o Micali Teologia ele é justamente isso, né? Ele é um seminário em módulos, né? E agora, em julho, a gente teve a alegria de ver 14 líderes indígenas se formando num seminário em módulos, né? Fechando... Quanto tempo, irmã, a formação? Eu acho que dá 6 anos também, porque 1, 2, 6... porque é de 6 em 6 meses, 12 matérias, 6 anos, 6 anos também. Então, eles fizeram... E tudo que é tipo uma teologia sistemática. Aprenderam escatologia, eclesiologia, pneumatologia. Cada módulo esgota uma matéria. Estilo um mestrado. Cada módulo esgota uma matéria. Então, é interessante porque no Micali Missões... a gente vai para uma aldeia e a gente treina aquele povo daquela aldeia. No Micali Teologia, eles escolhem essas 15 aldeias, né, que fazem parte de uma associação de igrejas cristãs indígenas. Eles escolhem a aldeia onde vai acontecer e aí vêm todos
para a mesma. Então, a gente está numa aldeia, mas tem ali representante das... De várias aldeias. 15, E aí, eles ficam ali aqueles 10 dias, né? Eles vão prontos para ficar 10 dias imersos ali, tendo aula de manhã, de tarde, à noite tem culto e apresentação, né? Eles cantam uns para os outros, dão testemunho, e é fascinante. É fascinante de ver o que Deus tem feito na igreja indígena. E aí teve agora, em julho, a gente participou, uma semana antes de vir para cá, a gente participou de uma formatura de 14 líderes indígenas. E aí esse formado, né, ele está apto a ser enviado, vamos dizer assim, no sentido dos indígenas, né? Que eu imagino que esse é o Sim, a é o foco, intenção né? Que é o foco, né? O trabalho deles o foco é não esse. de vocês, mas sim deles evangelizar. Eles só se capacitam, né? E aí Isso. partem para evangelizar os outros, né? Os demais, Para né? servir ao seu próprio povo e alcançar outros indígenas. Então, assim, eles estão se capacitando cada vez mais. Aí, formou agora, aí vai ter agora o Micali avançado. Que aí já são outras matérias, outras questões. Vai entrar praxis pastoral, como fazer batismo. Negócio bem completo mesmo, né? Não é brincadeira. É bem interessante assim de assistir, assim, o crescimento, a evolução. A evolução, né? Essa experiência de seminário, eu sou seminarista. Essa experiência de seminário, o pastor fala exatamente isso. Como que ele acompanha o aluno, né? Primeira matéria e tal, e como que vai amadurecendo, né? Isso é maravilhoso no ensino, né? Bom, a gente está caminhando aqui para o fim, mas a gente tem um tempinho para as considerações finais da irmã aqui. A gente queria, irmã, que a senhora, além de deixar rede social, alguma coisa que as pessoas acompanhem o trabalho de vocês, né? Site, alguma rede social, mas também deixar um conselho para as pessoas que têm dúvida a respeito de chamado, né? Que às vezes as pessoas vivem tantos dilemas, são tantas dúvidas, né? E a gente queria que a senhora terminasse dando um conselho para o jovem, né? Ou para um adulto, ou para uma pessoa que já tem família e que sente que tem um chamado, né? Como que ela deve encarar essa questão? Não é isso, irmão? Caso alguém também, irmã, sinta no coração o desejo de investir na obra, né, na Isso. MEBA, no sustento de vocês também, deixem aí para os nossos telespectadores a forma que eles podem estar ajudando vocês no sustento, porque sabemos que o custo de vida é alto, né? O missionário ele é responsável pelo seu próprio sustento, né, e pelo sustento da obra que ele faz. Então, assim, o sustento que a gente levanta é para o nosso sustento pessoal e para aquilo que a gente faz na obra do Senhor, né? Então, sim, são bem-vindos aqueles que quiserem colaborar com isso. Ir junto conosco, né? Da onde você estiver, estar na Amazônia, certamente, servindo os indígenas. Nós temos um Instagram, Família Serviço do Reino. Nós temos um canal no YouTube também, com o mesmo nome, Família Serviço do Reino. Família a Serviço do Reino. Isso. Tudo junto. Tudo junto. E o que eu queria deixar de mensagem é justamente isso, que não existe nada que nos impeça. Amém. E é uma coisa que é muito perguntada e que eu respondo incisivamente. Filhos não atrapalham a obra missionária. Filhos agregam imensamente a obra missionária. Amém. Eles abrem portas, né? Porque vai vir alguém mexer, achar fofinho, fazer Isso. pergunta, e isso estabelece um relacionamento. Você começa uma conversa que talvez não começaria se não tivesse uma criança brincando ali, chamando a atenção, fazendo um barulhinho, né? Então, a nossa vivência tem nos mostrado que é um privilégio servir em família, que você pode ser útil na obra do Senhor servindo em família. Amém. Então, eu queria dizer para as mulheres em especial isso, né? Não se intimide em ser útil no serviço ao Senhor, na missão de Deus, porque você é casada, porque você tem filho. Não existe nenhuma fase da nossa vida em que a gente não possa ser útil na obra do Senhor. Se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, se você é avô, se você é aposentado. Na MEVA tem um casal que foi depois de aposentado. Olha aí. Amém. Amém. Então, dentro de aldeia de difícil acesso, servindo ao Senhor depois de aposentados. Amém. Então, assim, não existe
nada, nenhuma fase, nenhuma condição da nossa vida que nos impeça de servir ao Senhor. Você vai descobrir a maneira como você vai ser mais eficaz, mais útil, através dos talentos que o Senhor te deu, né? Se submetendo à sua liderança, né? Se submetendo à direção que Deus dá para os homens de Deus que Ele tem colocado para cuidar da sua vida. Mas o que eu quero deixar aqui hoje é que não existe nada que possa nos impedir de servir ao Senhor com alegria e com excelência, em qualquer fase da nossa vida. Amém. A palavra-chave, então, é obedecer, né? Obedecer. A voz do nosso Deus. Exatamente, é o chamado que é para todos. Amém. Ide. Queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa. A palavra de Deus, ela se cumpre. Mateus 24:14 nos diz que este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A irmã, junto com o seu marido lá em Boa Vista, ela está anunciando esse evangelho. Ela está cumprindo o ID do Senhor. Se você também deseja fazer esse ID, você pode estar fazendo também em oração, você pode também estar junto com a irmã, ajudando no sustento desta família. E nós desejamos a você uma boa noite e que você possa estar se conectando na Constante TV através da internet. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite. Amém.